Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente do horário que você esteja nos assistindo, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, dentro, né, da gestão de pessoas, na administração pública, no setor público, né, no serviço público. Nós estamos falando da mesma coisa. Vocês já me conheceram anteriormente, né? Sou o professor João Francisco. Estarei com vocês aqui durante essa disciplina para poder ensinar alguns conceitos para vocês de gestão de pessoas no serviço público. Pessoal, meu e-mail está aqui na capa do slide, né? joão.sarno@ifsudminas.edu.br e eu vou desativar a câmera aqui para poder otimizar melhor a internet, para que a gente tenha uma gravação com qualidade. Porém, vocês ainda vão continuar ouvindo a minha voz. Pessoal, vamos lá então. A aula de hoje nós vamos ver a unidade 2, né? E a unidade 2 do nosso livro, né, do nosso caderno didático, ela é muito interessante, né? Assim como todas as outras unidades também são ótimas. Inclusive, eu gostaria que vocês realizassem uma leitura minuciosa do nosso caderno, né? Tendo em vista a qualidade que o nosso caderno da disciplina tem. Então, façam a leitura do nosso caderno, consultem o material complementar, assistam as videoaulas, né? Fazendo tudo isso, anotando as principais informações, eu tenho certeza que vocês vão se dar super bem nas nossas avaliações, nos nossos fóruns, ok? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês aí, do ponto de vista, né, de estudo, o que vocês poderiam fazer. Então, leiam o caderno, assistam às aulas, anotem, é importante sempre participar para que vocês possam aprender. Pessoal, ao fim dessa aula e ao fim do aprendizado da unidade 2, né, eu espero que vocês estejam aptos a compreender os processos operacionais do sistema de gestão de pessoas do setor público. Eu espero que vocês consigam compreender os processos de desenho de cargo, de carreira, admissão e dispensa de servidores. E, por fim, eu espero que vocês também estejam aptos em identificar o papel estratégico dos processos de desenhos de cargos, de carreiras, de admissão e de dispensa de servidores. Pessoal, no início, é interessante que nós tenhamos em mente que existem diferenças de conceitos. E os primeiros conceitos que eu trago para vocês e também as suas diferenças são os conceitos de cargo versus cargo público. O Pascoal, que é o autor que eu trouxe aí no nosso slide, lá em 2007, ele traz para nós que o cargo é um fato organizacional, constituído pela maneira de que as organizações agruparem e ordenam as tarefas atribuídas às pessoas, em um conjunto mais ou menos formal. Já o Mello, lá em 2005, ele definiu o cargo público como as mais simples e indivisíveis unidades de competência a serem expressadas por um agente, previstas em número certo, com denominação própria, retribuídas por pessoas jurídicas de direito público e criadas por lei. Gente, vejam a diferença. O cargo público, ele tem que ser criado por lei. Já o cargo, ele pode ser criado de uma maneira que a empresa privada entende que é melhor para ela. E o cargo na empresa privada ele é muito flexível, porque ele pode ser criado, recriado, reestruturado em uma velocidade que o setor público não tem. O setor público, quando a gente discute cargo público, ele é muito mais engessado, tá? Ele tem uma lentidão de reestruturação, de reformulação nesse sentido. E eu quero que vocês coloquem isso na cabeça. O cargo público, ele deve ser criado por lei, ok? Já o cargo não precisa. Pessoal, esse desenho é muito legal, mas primeiro vamos definir tarefa. Tarefas são atividades executadas por um ocupante de um cargo. Então, a pessoa que está dentro de um cargo, por exemplo, o professor de uma escola pública que prestou concurso e foi aprovado, ele vai executar inúmeras tarefas. Quais são essas tarefas? Preparar aulas, dar aulas, corrigir materiais, preparar materiais de avaliação, fazer reuniões com pais, fazer reuniões com direção, fazer reuniões com coordenação pedagógica. Todas essas atividades são tarefas desse professor. Quando a gente reúne essas tarefas, tem um conjunto de atribuições a esse cargo, a gente chama de função. Quais são as funções do professor? São todas essas tarefas que ele realiza e eu acabei de falar para vocês. E acima da função está o cargo. Então, o cargo é professor de ensino
fundamental e médio. Quais são as funções? Ou melhor, qual é a função dele? São várias, que são todas as tarefas. Função educacional, né? E aí vai ter a função de dar aula, preparar material, preparar avaliação, corrigir avaliação, fazer reunião de pais, reunião com pedagogia, reunião com alunos, enfim, inúmeras tarefas do professor. Então ficou claro para vocês a diferença, ou melhor ainda dizendo, as diferenças entre cargo, função e tarefa? Bom, o cargo, gente, ele tem descrição ou descrições, tá? O Berg, então, lá em 2007, ele traz para a gente que a descrição do cargo público vai envolver 4 elementos. Quais são esses elementos? Denominação, descrição das atribuições dos cargos, requisitos para investidura e, por fim, remuneração, tá? Vamos, como fazia o Jack o Estripador, né? Vamos por partes. Vamos lá. Denominação é o que diferenciará o cargo dos demais, gente. É o nome do cargo. Então, agente administrativo, professor, enfermeiro, médico, administrador, contador, é a denominação do cargo. Fiscal tributário, analista tributário, entre outros. As atribuições do cargo, elas não devem ser muito detalhadas, tá, gente? O excesso de detalhes nas atribuições de cargos é perigoso. Por quê? Porque ele impede que se promova o enriquecimento das tarefas e o enriquecimento do trabalho. E tanto o enriquecimento das tarefas quanto do trabalho podem servir como motivadores e desafiadores para quem ocupa o cargo. E nós sabemos que o setor público tem um problema muito sério chamado engessamento. E esse engessamento, essa burocracia, essa lentidão, ela trava o enriquecimento da tarefa, ela trava colocar novas atribuições, ela trava colocar novas tarefas. E isso pode fazer com que o servidor público fique desmotivado. E é uma das coisas que nós temos que evitar quando a gente pensa em estruturação, reestruturação de gestão pública, de gestão de pessoas na gestão pública. Evitar o engessamento e evitar que os trabalhadores fiquem desmotivados, porque daí nós vamos ter uma entrega de serviço público com baixa qualidade. E é tudo aquilo que a gente quer evitar, ok? Bom, os requisitos para investidura, gente, é a fixação das condições gerais para se investir num cargo público, né? Eles podem ser divididos em gerais e específicos. Por exemplo, os gerais são aqueles que referem-se às exigências contidas no plano constitucional e legal daquele cargo. Então pode ser, por exemplo, o nível de escolaridade, né? A gente sabe que tem cargo público que exige ensino fundamental, outros exigem ensino médio técnico, outros vão exigir ensino superior, outros vão exigir pós-graduação. Um outro exemplo, né, é a experiência. Né? Quando a gente tem, por exemplo, um cargo público que vai necessitar de um autoconhecimento para se operar máquinas pesadas, é muito plausível que se exija dos candidatos uma demonstração desse conhecimento, que seja um requisito para investidura neste cargo público, a experiência em operação de máquinas pesadas, tá? E inúmeras outras que vocês podem conferir aí na nossa apostila. Já a remuneração, né? Remuneração de cargo público, gente, ela é prevista em lei, tá? E alguns desenhos de cargo público vão ter as remunerações a esses cargos relativas, mas não é uma regra fixa, tá? Sendo os itens anteriores que a gente discutiu mais importantes e indispensáveis. Bom, uma outra condição que nós temos que chamar a atenção é a necessidade intelectual, né, gente? Muitas das vezes você tem que ter o conhecimento específico e experiência na área para atuar dentro daquele cargo público. Mas isso deve ser fixado pela administração, né? Considerando a complexidade das tarefas, os graus de iniciativa e liderança exigidos para atuar naquele cargo público, tá? A gente sabe, por exemplo, que professor de universidade federal, por lei, é obrigatório que ele tenha doutorado, tá? Então é um conhecimento extremamente específico dentro daquela área para que ele possa atuar naquele cargo público, ok? Outro ponto aí, autoridade e responsabilidade. Pessoal, nos cargos públicos, os principais vetores de análise para essa especificação são a extensão do poder de atuação, a esfera, a amplitude de autoridade e o nível de responsabilidade do servidor ocupante do cargo. Acho que ficou bem claro, né, gente? Tranquilo. Bom, física e motora. Gente,
É possível que os parâmetros de delimitação de habilidade física e motora necessitem ser observados a depender do cargo. Força, resistência, estatura, destreza, habilidade específica. Né? Então a gente sabe que isso ocorre muito em concurso de bombeiro, policial, delegado, né? Que há uma necessidade de habilidade física específica para exercer aquele cargo. Um outro ponto aí que eu estou trazendo para vocês é o ambiente de trabalho, né, gente? Especificar isso é importante, né? Porque o ambiente de trabalho ele pode trazer concessão de adicional de insalubridade, de periculosidade e outros adicionais previstos em lei, né? A gente pode ter servidor trabalhando com produto químico altamente perigoso, com produto inflamável, com produtos tóxicos, né? Trabalhador noturno, trabalhador da madrugada, tudo isso vai gerar risco, desgaste físico, desgaste mental, associado ao desenvolvimento das atividades do cargo. Então, o ambiente de trabalho e as condições têm que estar muito bem especificadas, ok? Bom, planejamento de carreira. Gente, é fundamental que isso seja discutido na gestão pública. Na gestão privada, isso já está um tanto quanto mais avançado, tá? Mas na gestão pública, o Balaciano, lá em 2008, alertou para o fato que, infelizmente, no setor público ainda predomina a burocracia e o engessamento de carreiras, com pouca flexibilização e mobilidade dos ocupantes dos cargos. Isso gera inúmeros problemas, né, gente? Se a pessoa não tem flexibilidade, não tem novos desafios, tem um cargo engessado, vai gerar muito provavelmente doença no trabalho, desânimo, pedido de exoneração, né, que vai gerar fuga de talentos, principalmente os cargos de nível superior para cima, né, gente? Que às vezes pede até pós-graduação. Então é importante pensar no planejamento de carreira para evitar com que esses servidores públicos fiquem desmotivados, tá? E aí, gente, o autor, né, o Balaciano, fala para a gente que ele traz duas possíveis motivações para manter talentos engajados na atividade pública. Primeiro é a perspectiva de carreira, né? Tem que estar dentro desse planejamento. No setor público, gente, perspectiva de carreira representa um conjunto de cargos que dividem propriedades como forma de ingresso, movimentação, lotação e remuneração. E, por fim, o aprendizado constante, que é fundamental dentro de qualquer cargo, seja no setor público ou privado. Né? O aprendizado constante é uma maneira importante para manter interesse na carreira pública, para manter talentos, para manter essas pessoas motivadas, sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo. Tá? Então, isso são práticas da moderna gestão de pessoas que, infelizmente, no setor público nós ainda estamos engatinhando na adoção dessas questões. Bom, vamos agora para a questão de admissão e dispensa de servidores públicos. Né? Gente, vamos por partes. Né? A admissão, então, é quando o servidor vai ingressar na administração pública. E isso compreende a nomeação, a posse e o exercício. Tá? A admissão, gente, só ocorre com a assinatura do contrato de trabalho após, obviamente, a aprovação, né, no processo seletivo, no concurso público. O Berg, lá em 2007, trouxe para nós que a nomeação é a convocação formal de um candidato para assumir um cargo público. A posse é a aceitação formal do cargo pelo candidato e o exercício é a efetiva entrada do servidor nas atividades daquele cargo público, ok? Ficou claro? Tranquilo, né, gente? Sem muito problema aqui. Essa imagem que eu trago para vocês nesse slide, ela é muito interessante. É a figura 6 da nossa apostila, macro processo de admissão de pessoal no setor público. A fonte ainda é o Berg, lá em 2007, na página 380. Vocês podem ver que, para existir o concurso público, tem que existir a necessidade daquele concurso ser realizado. Havendo a necessidade, vai acontecer o que a gente chama de concurso público, que o concurso público contém o recrutamento e a seleção, perdão. Passado isso, haverá a admissão do servidor com estágio probatório, findado o estágio probatório, o registro desse então servidor público efetivado. Gente, recrutar servidor ocorre em algumas fases, né? E, obviamente, a primeira fase que nós temos que estar atentos é identificar a necessidade. Nós temos que considerar a análise atual, né, da estrutura daquele órgão público. Há a necessidade de realocar alguém que esteja com menos trabalho em outro setor para esse setor que está demandando mais trabalho? Se sim, se há possibilidade, nós não vamos fazer concurso público. Há a possibilidade da gente redesenhar processo administrativo, trazendo menor burocracia, maior fluidez,
maior agilidade nos processos? Sim, há possibilidade. Então, eu não vou fazer concurso público. Porém, se eu não consigo realocar pessoas e nem redesenhar processos administrativos, né? E se também aconteceram outras questões, como pedido de exoneração de servidor, morte de servidor, aposentadoria, crescimento populacional, e a quantidade de servidor ainda é menor do que aquele órgão necessita, nós temos então uma necessidade de fazer concurso. Vamos verificar a análise da existência legal da vaga, para posteriormente elaborar o edital, publicar esse edital de maneira altamente publicizada, né? Hoje a gente usa muito a internet para abertura de edital e publicação, e aí a gente vai ter o processo, né, o procedimento de inscrição, homologação de inscrições, que é a etapa final do recrutamento. Passado isso, gente, concurso público, então, se a gente pudesse definir, é uma ferramenta, é um meio, é a técnica que a administração pública usa para selecionar, né, de maneira impessoal e igualitária, candidatos a cargos ou empregos públicos, né, com exceção dos cargos em comissão, que são declarados em lei e possuem livre nomeação e exoneração. Tá? É importante ter em mente que o concurso público ele pode exigir por lei prova de título, né? Tudo isso vai depender de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, gente. E também com o que está previsto em lei. Bom, nós temos algumas técnicas de análise, né, de seleção de candidatos nos concursos públicos. Né? Nós podemos usar análise de currículo, nós podemos usar entrevista, podemos usar prova de conhecimento, teste psicológico, teste físico, teste vivencial, que é o teste de experiência. Né? Duas formas comuns é a prova de conhecimento e a prova de título. Tá? A prova de conhecimento, gente, ela é passível de ser aplicada no setor público. São as provas práticas, as provas escritas, que geralmente são eliminatórias, né? Prova de título, que geralmente classifica, né? No caso de professores de universidades federais, a prova de título classifica, né? E a prova escrita, gente, pode ser dissertação, pergunta fechada, pergunta aberta, tá? Mas geralmente, né, concurso tem questão fechada, né, que você faz ali múltipla escolha, tem um gabarito para correção e transparência do processo, tá? E é importante lembrar que a prova de título ou análise de currículo ou qualquer outra técnica não deve ser aplicada sozinha, mas deve ser uma técnica complementar, tá? A outras técnicas, para que a gente possa diminuir cada vez mais a, é, a falha, gente, os erros na seleção, tá? Porque a gente erra também fazendo concurso, a gente não consegue muitas vezes selecionar da melhor maneira possível, mas a gente tem que empregar a maior quantidade de técnica para conseguir fazer com que a gente selecione o melhor candidato possível, tá? Vamos agora para uma outra possibilidade, que é a dispensa do servidor público, né, gente? Que é a interrupção do exercício de trabalho. Pode ocorrer, né, por aposentadoria, por falecimento, por pedido do servidor, né, que está solicitando aí exoneração do cargo, tá? E tudo isso já está previsto em lei. Pode ser solicitado pelo empregado, como eu falei para vocês, ou pode exercer ou acontecer a dispensa também a critério do órgão, né, por motivo de não satisfação dentro do período de estágio probatório, ou ainda, né, caso o servidor venha a cometer um crime, né, uma improbidade administrativa, conforme previsto na Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no artigo 132, né, inciso 4º, o servidor público que for punido com improbidade administrativa, ele pode ter, então, a sua demissão por conduta inadequada ocasionada, tá, gente? Bom, isso vai depender também conforme o tipo jurídico que o servidor público está afiliado, né? A gente tem seletista, servidor público de Petrobras, de Caixa de Banco do Brasil, ele é regido pela Lei do Trabalho, CLT. Ele pode ser dispensado por justa causa ou sem justa causa. Se é em regime especial, contratado de maneira temporária, né, ele será dispensado ao fim do tempo pré-determinado que aquele contrato previa, por exemplo, 1 ano, 6 meses, 3 meses. Né? Se ele é estatutário, ele adquire o Instituto da Estabilidade após o estágio probatório, geralmente de 2 a 3 anos, e torna-se mais difícil a sua dispensa. Porém, pode ocorrer sim dispensa de servidor público estatutário, tá? E eu já vi ocorrer, gente. Então, às vezes a gente pensa, servidor público tem estabilidade, nunca vai ser dispensado. Não, já vi ocorrer sim, e é importante que ocorra caso ela tenha, de fato, justificativo para ocorrer, né? Se o servidor público cometeu crime, se ele não
está tendo um resultado satisfatório, tem que ser demitido e não há discussão. Pessoal, na aula de hoje são essas as questões que eu queria discutir com vocês. Vocês têm dúvidas? Podemos discutir mais alguma questão? De qualquer modo, o meu contato está disponível para vocês, assim como o dos tutores, tá? Então me coloco à disposição e eles também. Desejo a todos um ótimo estudo e até a próxima aula. Um abraço.